Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui neste momento, não foi por acaso. Há algo no seu coração que busca respostas, que deseja compreender os mistérios mais profundos da nossa existência. Há uma inquietação dentro de você que talvez você nem consiga explicar direito, mas que grita em silêncio: o que vai acontecer comigo depois que tudo isso acabar? O que acontece com a alma quando eu der meu último suspiro? Hoje vamos falar sobre algo que quase ninguém tem coragem de abordar, mas que todos, sem exceção, um dia vão experimentar. Vamos revelar o que o Santo Padre Pio, aquele homem que carregou as chagas de Cristo em seu próprio corpo, ensinou sobre o momento mais importante da nossa vida, a primeira hora após a morte. Essa primeira hora é decisiva. Ela não é apenas um detalhe, não é apenas uma passagem rápida. É um juízo, é uma revelação, é um encontro. É o instante em que tudo o que fingíamos não ver se torna impossível de ignorar. Nos próximos minutos, eu vou te conduzir passo a passo por essa primeira hora após a morte. O que a alma vê, o que ela sente, quem se aproxima dela, o que Deus lhe mostra e qual decisão se torna definitiva. Se você sair deste vídeo, você volta à rotina. Se permanecer, você nunca mais vai olhar para a vida e para a morte do mesmo jeito. Prepare o seu coração, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar completamente a maneira como você vive, como você reza, como você ama, como você enxerga cada pequeno gesto do seu dia. Antes de começarmos, escreva aqui nos comentários: eu quero estar preparado. Esse será o seu ato de fé, uma declaração pública e espiritual de que você não quer viver na ignorância, mas na verdade que liberta. Quando você escreve isso, você está dizendo para o céu: Senhor, eu não quero ser pego de surpresa. Eu quero estar pronto para a minha primeira hora após a morte. Curta este vídeo para que mais pessoas recebam este conhecimento sagrado. Você nem imagina quantas almas estão vivendo como se nunca fossem morrer, como se a eternidade fosse um conto distante. Ao curtir, você ajuda essa mensagem a chegar onde ela precisa chegar. E se ainda não é inscrito, junte-se a nós nesta jornada espiritual. Aqui nós falamos de mistérios eternos, de salvação, de céu, de purgatório, de inferno, de misericórdia e de justiça divina. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Talvez haja alguém na sua família, alguém no seu círculo de amigos, alguém que está afastado de Deus, alguém que brinca com o pecado, alguém que vive como se nunca fosse prestar contas. Você pode ser o instrumento que Deus usará para salvar uma alma. Existe um momento na vida de cada ser humano que é inevitável. Um momento que todos enfrentaremos independentemente de quem somos, do que conquistamos, do quanto sofremos ou vencemos nesta terra. É o momento da morte. Você pode tentar não pensar nisso, pode tentar fugir desse tema, pode encher a vida de distrações, mas esse instante está marcado. Mas o que realmente acontece naquele instante? O que sente a alma quando se separa do corpo? O que ela vê? O que ela compreende? Como Deus se aproxima dela? Que tipo de verdade se revela nessa primeira hora? Essas perguntas têm acompanhado a humanidade desde o princípio dos tempos. Filósofos, pensadores, religiosos, místicos, todos, de alguma maneira, já se debruçaram sobre esse mistério. Muitos têm teorias, filosofias, opiniões, mas poucos tiveram a graça de receber revelações diretas do céu sobre esse assunto. Padre Pio foi um desses escolhidos. São Pio de Pietrelcina, conhecido simplesmente como Padre Pio, viveu entre 1887 e 1968. Ele não foi apenas um padre piedoso, não foi apenas um homem de oração. Ele foi um autêntico místico de Deus, um escolhido para carregar nos próprios membros os sinais da paixão de Cristo. Durante 50 anos, ele carregou as chagas de Cristo em suas mãos, pés e lado. Sangrando continuamente, sofrendo dores que a medicina não conseguia explicar. Ele tinha o dom da bilocação, aparecendo em 2 lugares ao mesmo tempo para socorrer almas em perigo.
Lia os corações das pessoas na confissão, sabendo seus pecados antes mesmo que elas os confessassem. Operava milagres de cura que médicos testemunharam e não souberam explicar. Mas, acima de tudo isso, Padre Pio tinha uma intimidade profunda com as realidades eternas. Ele conversava com anjos, via almas do purgatório, sofria ataques diretos dos demônios, tinha visões do céu e do inferno. E foi através dessas experiências que ele recebeu um conhecimento impressionante sobre o que acontece com a alma na primeira hora após a morte. Por que Deus permitiu que Padre Pio sofresse tanto? Por que deu a ele esses sinais visíveis da paixão de Cristo? Porque Deus estava preparando um mensageiro. Alguém que tivesse autoridade espiritual para falar, sem rodeios, sobre as realidades eternas. Alguém que não falasse por teoria, mas por experiência mística, por revelação, por participação nos sofrimentos de Cristo. Padre Pio não era um curioso das coisas do além. Ele era um confidente de Deus. E quando ele falava sobre o juízo particular, sobre o destino das almas, sobre a primeira hora após a morte, não falava para assustar, mas para acordar. Vamos começar pelo momento exato da morte. Padre Pio ensinava que a morte não é o fim, mas sim o início de uma jornada eterna. No último suspiro, quando o coração para de bater, quando os pulmões deixam de respirar, quando os médicos dizem não há mais nada a fazer, é aí que Deus começa a fazer tudo. A alma, essa centelha divina que Deus colocou dentro de cada um de nós, se separa do corpo. É um momento que, para quem está do lado de fora, parece tragédia, perda, fim. Mas para quem está vivendo por dentro, para a própria alma, é um momento de libertação, de revelação, de clareza absoluta. Pela primeira vez desde que nascemos, a alma vê a realidade sem os filtros do corpo físico, sem as ilusões dos sentidos, sem as mentiras que contamos a nós mesmos durante a vida. Tudo o que antes era nebuloso se torna nítido. Aquilo que justificávamos, relativizávamos, empurrávamos para debaixo do tapete, aparece com uma luz tão intensa que não pode mais ser negado. Imagine por um instante. Você passa a vida inteira vendo o mundo através dos seus olhos físicos, interpretando tudo através da sua mente limitada, julgando as situações com base nas suas emoções, seus medos, seus interesses. Mas no momento da morte, esse véu é rasgado. De repente, você vê as coisas como elas realmente são. Você vê a verdade sobre si mesmo, sobre suas escolhas, sobre o bem e o mal que praticou. Você vê o peso de cada decisão, de cada palavra, de cada silêncio, de cada omissão. Não há mais como se enganar. Não há mais como dizer "eu não sabia". Não há mais desculpas. Não há mais como esconder nada. Tudo fica exposto diante da luz divina. Padre Pio dizia que este é um momento de tremenda clareza. Para as almas que amaram a Deus, é um momento de comoção profunda, de gratidão, de reconhecimento da infinita misericórdia divina. Para as almas que viveram longe de Deus, é um momento de espanto, de vergonha, de arrependimento doloroso e, muitas vezes, de desespero. Na primeira hora após a morte, a alma passa pelo que a tradição católica chama de juízo particular. Este não é o juízo final que acontecerá no fim dos tempos, quando todos ressuscitarão. É um juízo pessoal, individual, onde cada alma comparece diante de Deus para prestar contas de sua vida. Padre Pio descrevia este momento com palavras tão fortes que faziam as pessoas tremerem no confessionário. Ele dizia que, naquele instante, toda a nossa vida passa diante de nós como um filme. Não somente os grandes pecados ou grandes obras, mas também os detalhes mais escondidos. Cada ação, cada palavra, cada pensamento, cada intenção do coração. Nada fica oculto. Absolutamente nada. Você se lembra daquela mentira que contou e achou que ninguém soube? Deus sabe. Aquela injustiça que cometeu e que ninguém viu? Deus viu. Aquele momento de orgulho, de inveja, de raiva alimentada em silêncio? Deus conhece. Mas também, e isto é profundamente consolador,
Cada ato de bondade, cada gesto de amor autêntico, cada sacrifício feito em silêncio, cada vez que você ajudou alguém sem esperar nada em troca, cada vez que você perdoou quando poderia ter vingado, cada oração rezada numa noite cansada, tudo, absolutamente tudo, é pesado na balança da justiça divina. Padre Pio ensinou que neste juízo particular não é Deus quem nos condena como se fosse um juiz frio, distante, irritado. Deus é amor infinito e misericórdia sem limites. Ele quer salvar. Ele oferece graças, oportunidades, inspirações, chamadas ao arrependimento durante toda a nossa vida. Somos nós mesmos que reconhecemos, à luz dessa verdade, o que fizemos com esse amor, o quanto acolhemos e o quanto desperdiçamos. É nessa luz que a alma, com uma clareza que não dá margem à dúvida, enxerga o próprio destino. A alma, naquele momento de clareza absoluta, sabe exatamente para onde deve ir: para o céu, para o purgatório ou para o inferno. Vamos falar primeiro sobre as almas que vão para o céu. Padre Pio dizia que são aquelas que morreram em estado de graça, purificadas pelo sangue de Cristo, livres de pecado mortal não arrependido. Essas almas, no momento do juízo particular, experimentam uma alegria que nenhuma palavra humana pode descrever. Elas veem a face de Deus. Imagine isso por um momento, ver a face de Deus. Ver aquele que te criou, aquele que te sustentou em cada respiração, aquele que te amou quando você nem acreditava em si mesmo, aquele que te buscou em cada sacramento, que te falou em cada missa, que te esperou em cada igreja vazia. Ver aquele que morreu por você na cruz. A alma se lança no amor divino como um rio que finalmente encontra o oceano. Toda a busca termina, toda a sede é saciada, todo desejo é preenchido. É a felicidade perfeita, completa, eterna. Padre Pio contava que, quando uma alma entra no céu, ela é recebida pelos anjos e pelos santos. Imagine a cena. Nossa Senhora, Mãe de todos nós, vem ao encontro da alma. São José, protetor dos moribundos, está ao lado dela. O anjo da guarda, que acompanhou aquela alma durante toda a sua vida terrena, finalmente se revela em todo o seu esplendor. Os santos que a pessoa venerou na terra vêm saudá-la. Os mártires, os confessores, as virgens, todos formam um coro de acolhida. E, acima de tudo, Jesus Cristo, o Salvador, abre seus braços para receber aquela alma na casa do Pai. Esse é o destino daqueles que responderam ao amor de Deus com amor, daqueles que, apesar das quedas, buscaram sempre se levantar. É o que Deus deseja para todos nós. Mas Padre Pio, com o mesmo amor, também falava sobre o purgatório. E aqui muitos se confundem. O purgatório não é um segundo inferno, não é uma punição cruel de um Deus vingativo. Pelo contrário, o purgatório é uma manifestação impressionante da misericórdia divina. É um lugar, ou melhor, um estado de purificação para aquelas almas que morreram em estado de graça, que estão destinadas ao céu, mas que ainda carregam as manchas do pecado venial ou precisam reparar as consequências temporais de pecados já perdoados. São almas salvas, mas que precisam ser purificadas antes de entrar na presença santa de Deus. Padre Pio tinha uma relação muito especial com as almas do purgatório. Ele dizia que elas o visitavam constantemente, pedindo orações. Ele podia vê-las, ouvi-las e frequentemente conversava com elas. Em alguns relatos, ele conta que espíritos apareceram em seu quarto, pedindo missas, pedindo sacrifícios, pedindo rosários. Padre Pio tinha uma relação muito especial com as almas do purgatório. Ele dizia que elas o visitavam constantemente, pedindo orações. Ele podia vê-las, ouvi-las e frequentemente conversava com elas. Em alguns relatos, ele conta que espíritos apareceram em seu quarto pedindo missas, pedindo sacrifícios, pedindo rosários. O texto ensinava que o sofrimento no purgatório é intenso. Não é apenas uma dor simbólica, é uma dor real, sobretudo pela separação temporária de Deus. Mas é um sofrimento aceito com amor, porque aquelas almas sabem que estão a caminho do céu.
Elas sofrem, mas esperam. Elas choram, mas sabem que um dia verão a face de Deus. É como uma longa noite escura antes de um amanhecer glorioso. E o que acontece na primeira hora para uma alma que vai ao purgatório? Padre Pio explicava que, no momento do juízo particular, essa alma vê claramente todas as suas imperfeições, todos os seus apegos terrenos, todas as vezes que escolheu o conforto em vez do sacrifício, o egoísmo em vez da caridade, a tibieza em vez do fervor. Imagine uma alma que sempre foi correta, mas nunca profundamente entregue. Rezava quando dava tempo, ajudava quando era conveniente, evitava grandes pecados, mas nunca se deixou consumir por Deus. Na primeira hora após a morte, essa alma percebe, com dor e amor ao mesmo tempo, o quanto poderia ter amado mais. E a própria alma, movida pelo desejo ardente de estar totalmente limpa para encontrar Deus, aceita voluntariamente a purificação. Não é Deus que força a alma a ir ao purgatório. É a própria alma que reconhece sua necessidade de purificação. Aqui está algo que poucos sabem, mas que Padre Pio revelou com insistência. As almas do purgatório sofrem sim, mas elas não podem fazer nada por si mesmas. Elas dependem completamente das orações dos vivos. Cada missa oferecida por uma alma, cada rosário rezado, cada obra de caridade feita em sua intenção, cada sacrifício oferecido por amor, tudo isso alivia seu sofrimento e acelera sua entrada no céu. Por isso, Padre Pio repetia: rezem, rezem muito pelas almas do purgatório. Elas não podem ajudar a si mesmas, mas vocês podem ajudá-las. E quando elas chegarem ao céu, nunca se esquecerão de vocês e intercederão por vocês diante de Deus. Se até aqui o Espírito Santo já tocou o seu coração, escreva nos comentários: misericórdia, Senhor. Deixe essa palavra se tornar também uma oração pública, um clamor pela sua alma e pelas almas que ainda esperam a plena visão de Deus. Mas agora precisamos falar sobre a realidade mais terrível, aquela que muitos preferem ignorar ou suavizar, mas que Padre Pio nos advertiu com lágrimas nos olhos: o inferno. Sim, o inferno existe. Não é uma metáfora, não é um símbolo poético, não é uma invenção da Igreja para assustar as pessoas. É uma realidade eterna, e almas vão para lá. Padre Pio teve visões do inferno e dizia que, se as pessoas realmente soubessem o que é o inferno, não haveria pecado na terra. Ele chorava quando falava sobre isso, porque via almas se perdendo eternamente por escolhas conscientes, repetidas, endurecidas. O que acontece na primeira hora para uma alma que se condena? No juízo particular, essa alma vê claramente toda a sua vida, todas as graças que Deus lhe deu, todas as oportunidades de conversão que rejeitou, todo o amor que desprezou. Ela vê quantas vezes Deus a chamou, quantas vezes enviou sinais, quantas vezes a incomodou interiormente, quantas vezes colocou pessoas em seu caminho. E, naquele momento de clareza absoluta, ela entende que escolheu livremente viver sem Deus. Imagine uma alma que, durante a vida inteira, zombou da fé, riu da confissão, tratou a missa como perda de tempo, alimentou pecados graves sem nunca querer abandoná-los. Na primeira hora após a morte, essa alma finalmente enxerga, com uma dor indescritível, cada não dado a Deus, cada graça recusada, cada apelo ignorado. Padre Pio descrevia que, se pudéssemos ouvir o grito de uma única alma que entendeu tarde demais quanto Deus a amou, jamais brincaríamos com o pecado. Agora, essa alma colhe as consequências eternas desta escolha. Deus não manda ninguém para o inferno como quem joga alguém num abismo. As pessoas escolhem o inferno ao rejeitar Deus até o fim, ao dizer não à sua graça até o último instante. Na vida terrena, temos tempo para nos arrepender, tempo para mudar, tempo para voltar. Mas quando a pessoa vê Deus e, mesmo assim, fixa o coração longe dele, essa escolha torna-se definitiva e a alma já não se inclina mais ao arrependimento. É uma das verdades mais duras do cristianismo, mas é verdade.
Por isso a vida terrena é tão preciosa, tão importante. Não apenas pelos anos que vivemos aqui, mas porque aqui e agora decidimos nosso destino eterno. Agora talvez você esteja se perguntando com o coração apertado: se eu morresse hoje, nesta hora, eu estaria pronto? Essa pergunta não é para te paralisar, mas para te despertar. Padre Pio nos deu orientações muito claras sobre como nos preparar para essa primeira hora após a morte. Não são fórmulas mágicas, não são segredos esotéricos, são caminhos concretos de conversão. Primeiro, viva em estado de graça. Isso significa não permanecer no pecado mortal. Se caiu, levante-se. Se pecou gravemente, procure um padre, confesse, peça perdão. Padre Pio passava até 18 horas por dia no confessionário, porque sabia que a confissão é um tribunal de misericórdia, não de condenação. Segundo, receba a Eucaristia com frequência e com devoção. Não vá à missa por costume, vá por amor, vá consciente de que ali o Calvário se torna presente de forma misteriosa. Quando você recebe Jesus na Eucaristia, você está recebendo o próprio Deus. Isso fortalece sua alma para a batalha final, para a última hora, para o juízo particular. Terceiro, tenha devoção a Nossa Senhora. Padre Pio tinha uma devoção ardente à Virgem Maria. Ele rezava o rosário várias vezes ao dia e dizia que ninguém que for verdadeiramente devoto de Nossa Senhora se perderá. Ela é Mãe da Misericórdia, advogada nossa, auxiliadora dos cristãos, refúgio dos pecadores. Quarto, pratique a caridade concreta. Não adianta apenas rezar muito, se o coração permanece fechado. Padre Pio fundou a Casa Alívio do Sofrimento, um hospital para os doentes, porque sabia que seríamos julgados pelo amor. Jesus disse: "Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber." No dia do juízo, não bastará dizer Senhor, Senhor. Ele perguntará: o que você fez com o amor que eu te dei? Quinto, aceite o sofrimento com amor. Padre Pio sofreu como poucos e ainda assim não se revoltou. Ele oferecia tudo, cada dor, cada humilhação, cada perseguição pela conversão dos pecadores. Você também terá sofrimento na vida. Não desperdice esse sofrimento em reclamações vazias. Una-o à cruz de Cristo e ele se transforma em salvação para muitas almas, inclusive a sua. Padre Pio também nos revelou algo maravilhoso sobre a primeira hora após a morte, o papel do anjo da guarda. Cada um de nós tem um anjo da guarda que Deus nos deu desde o nascimento. Ele nos acompanha, nos inspira, nos protege. No momento da morte, esse anjo está ao nosso lado. Se vivemos uma vida de fé, o anjo nos acompanha, com uma alegria silenciosa, até o trono de Deus. Se vivemos uma vida de pecado, o anjo testemunha a verdade, mas continua intercedendo até o último instante, pedindo a Deus uma faísca de arrependimento. Padre Pio tinha uma relação viva com seu anjo da guarda. Ele o chamava, pedia ajuda, enviava o anjo para levar recados espirituais. Ele nos aconselha a fazer o mesmo, cultivar uma relação de amizade com o nosso anjo da guarda, pedir sua proteção, sua luz, sua companhia. Existe ainda outro aspecto da primeira hora após a morte que Padre Pio mencionou, a presença dos demônios. Sim, no momento da morte, os demônios tentam uma última vez. Eles apresentam todas as acusações, todos os pecados, todas as razões pelas quais aquela alma deveria ser condenada. É um momento de grande batalha espiritual. Mas se a alma está protegida pela graça de Deus, se, durante a vida, a texto, ela se refugiou na misericórdia divina, se invocou muitas vezes o nome de Jesus e de Maria, os demônios não têm poder real sobre ela. Podem acusar, podem gritar, podem tentar assustar, mas não podem arrastar uma alma que está firmemente agarrada à cruz de Cristo. Por isso, Padre Pio insistia tanto na oração diária pela graça de uma boa morte. Ele recomendava que rezássemos: Jesus, José e Maria, assisti-me na minha última agonia. Jesus, José e Maria, expire em paz e em vossa companhia a minha alma.
Uma oração simples, mas poderosa, que prepara a alma para a primeira hora após a morte. Padre Pio também falava sobre a importância dos últimos sacramentos. Na hora da morte, se for possível, a pessoa deve receber a confissão, a unção dos enfermos e, se estiver consciente, a comunhão. Esses sacramentos fortalecem a alma, apagam pecados, infundem coragem e confiança. Agora, meu irmão, minha irmã, pense um pouco. Se, neste momento, algo acontecesse e você soubesse que tem apenas poucas horas de vida, o que mudaria na sua maneira de viver este dia? Que ligações você faria? Que perdão você pediria? Que reconciliação procuraria? Como você olharia para Deus? Por que esperar que essa consciência só venha no leito de morte? Por que não viver já, agora, como quem sabe que a primeira hora após a morte será o encontro mais importante de toda a sua história? A primeira hora após a morte é apenas o começo da eternidade, mas é um começo que determina tudo. Se você vai para o céu, terá uma eternidade de alegria perfeita. Se vai para o purgatório, terá um tempo de purificação, mas depois o céu. Se vai para o inferno, terá uma eternidade de sofrimento sem fim. 3 destinos possíveis. E, de certa forma, você começa a escolher hoje. Padre Pio nos deixou um legado precioso de ensinamentos sobre essas realidades. Ele não falava para amedrontar, mas para amar. Ele amava as almas com o amor de Cristo. E justamente por isso, não escondia a verdade. Passava noites em oração, oferecia dores terríveis, aceitava humilhações injustas, tudo pela conversão dos pecadores. Ele não é apenas um santo de estampinha, um rosto sereno numa imagem. Ele é um guerreiro da misericórdia, um intercessor poderosíssimo no céu. E sabe o que é maravilhoso? Padre Pio continua intercedendo por nós. Quando você reza pedindo a intercessão dele, quando você diz, São Pio de Pietrelcina, rogai por mim, ele ouve. Ele apresenta suas lágrimas, seus medos, suas culpas, suas esperanças diante de Deus. Quantas curas, quantas conversões, quantas libertações já aconteceram pela sua intercessão. Agora, eu te pergunto com a mesma seriedade com que ele perguntaria. O que você vai fazer com tudo o que ouviu aqui hoje? Vai ignorar e continuar vivendo como se nunca fosse morrer? Vai continuar adiando a confissão, adiando a conversão, adiando o perdão, adiando a reconciliação com Deus? Ou vai deixar que esta mensagem seja um divisor de águas na sua vida? O tempo é agora. Deus está te dando esta oportunidade agora. Você está ouvindo isto não por acaso, mas por providência. Comece hoje a se preparar para aquela primeira hora após a morte. Se você está afastado dos sacramentos, volte. Se você tem medo da confissão, peça coragem e vá assim mesmo. Se você carrega ódio ou mágoa de alguém, peça a graça de perdoar. Se a sua fé está fria, peça ao Espírito Santo que reacenda o fogo. E, acima de tudo, confie na misericórdia de Deus. Ele não quer que você se perca. Ele fez tudo para te salvar. Se encarnou, pregou, sofreu, derramou sangue, instituiu a igreja, os sacramentos, levantou santos como Padre Pio, tudo para te alcançar. Mas ele respeita a sua liberdade. A decisão é sua. Padre Pio, carregando as chagas de Cristo, morreu com palavras simples nos lábios. Jesus, Maria. Que belas últimas palavras! Os nomes que ele amou durante toda a vida foram os últimos em sua boca. Que estas palavras também estejam nos seus lábios quando chegar sua hora. Jesus e Maria. Com estes nomes, nenhuma alma se perde, desde que os invoque com fé, com arrependimento, com confiança. Agora, neste momento, se você puder, feche os olhos um instante e reze comigo. Não apenas com os lábios, mas com o coração inteiro. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti neste momento com humildade e confiança. Tu conheces a minha vida, conheces os meus pecados, conheces as minhas fraquezas. Mas eu sei que a Tua misericórdia é infinita e que vieste ao mundo para salvar os pecadores. Senhor, eu não quero estar desprevenido na hora da minha morte.
Concede-me a graça de viver sempre em estado de graça. Concede-me a graça de morrer em teus braços, assistido por Maria, por São José e pelo meu anjo da guarda. Que a minha última palavra seja o teu nome, Jesus. E que a minha alma voe diretamente para te amar e te louvar por toda a eternidade. Por intercessão de São Pio de Pietrelcina, que conheceu os segredos da vida eterna e ofereceu sua vida pela salvação das almas, eu te peço, salva minha alma, Senhor. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você entendeu a importância de se preparar para a eternidade, escreva agora nos comentários: eu quero me salvar. Não é apenas uma frase, é um grito da sua alma diante de Deus. Curta este vídeo para que mais pessoas recebam este aviso do céu. Compartilhe com seus familiares, com seus amigos, com aqueles que você ama, porque a maior caridade que você pode fazer por alguém é ajudá-lo a salvar a própria alma. Não guarde esta mensagem só para você. Padre Pio não guardou. Ele gritou do púlpito, advertiu no confessionário, escreveu em cartas, chorou por almas que nunca tinha visto. Faça também a sua parte, seja um instrumento de salvação. E lembre-se, a vida é breve, mas a eternidade é para sempre. Escolha bem, escolha Deus, escolha a vida eterna. Que São Pio de Pietrelcina interceda por todos nós e nos conduza um dia à casa do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.